Pronto. Boa noite, Fernando Ranque falando, pontualmente, agora às 19h04. Então, sejam todos bem-vindos. Na live de hoje, a gente vai falar sobre o assunto ansiedade. Então, antes de tudo, deixa eu me apresentar aqui. O objetivo dessas lives, e o meu objetivo com esse canal, é auxiliar as pessoas a se reconectarem com a sua essência. E à medida que essas lives vão acontecendo, a gente vai explicando melhor como que isso vai acontecer. Vocês estão me ouvindo? Aqui uma pessoa comentou que está sem áudio, mas eu acho que está ok. Beleza. Então, nesse primeiro instante dessa live, eu vou falar um pouco para a gente entender, para a gente contextualizar melhor. Eu vou falar da minha visão do que é a ansiedade, né? O que causa ansiedade nas pessoas e como que ela origina, né? Qual a origem da ansiedade. E depois eu vou falar, né, de algumas técnicas, alguns meios para acabar com a ansiedade, né, através de do trabalho que a gente desenvolve aí. Buenas. Então, a primeira questão que eu percebo que define a ansiedade é uma insatisfação com a vida, né? Uma insatisfação com as áreas da vida de uma forma geral. Então, pode ser, você está insatisfeito com o trabalho, você está insatisfeito com um relacionamento, você está insatisfeito com a cidade onde você mora, sei lá, N coisas, né? Então, um ponto inicial para essa ansiedade acontecer, eu acredito muito que é essa insatisfação interior, né? Da gente não estar satisfeito, não estar pleno, tranquilo, completo na nossa vida cotidiana. O segundo ponto que eu percebo é essa ânsia de querer mudar, de querer que alguma coisa seja diferente, de querer acelerar esse processo para que as coisas sejam diferentes, para que as coisas mudem. Então, quando, lógico, você não está insatisfeito, você quer uma mudança, você quer que algo seja diferente. Então, você começa a acelerar a tua vida, o teu processo, as tuas relações, as tuas ações, as tuas atitudes, o teu próprio pensamento começa a se acelerar para que você chegue num objetivo, que às vezes nem se sabe bem claramente o que é, né? Então, esses dois aspectos, uma insatisfação e uma aceleração, a gente vai indo mais rápido do que o natural, né? Outra questão que eu entendo como causa da ansiedade é a falta, ou talvez a ausência de reconhecimento de um propósito, de um sentido para a vida, de um sentido para a existência, né? Então, muitas vezes a gente vai lá, faz o vestibular, passa por um determinado curso, um determinado cargo, começa uma profissão e a gente está insatisfeito, né? A gente se encontra insatisfeito com aquilo ali. A gente não se preenche, não se nutre com aquilo ali. Então, isso vai gerando essa insatisfação, essa ansiedade, né? E uma outra característica muito interessante também é de que a mente, quando a pessoa está ansiosa, ela vai muito para o ansiosa, ela está no futuro. A pessoa que está com depressão
normalmente ela tende a estar no passado, nas lembranças, nas memórias, né? Então, quando a gente está no futuro, com a mente projetando o que a gente vai fazer, como vai ser a nossa vida, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, sempre olhando para o futuro, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Não sei se vocês lembram daquelas corridas de animais, acho que de cachorro, de coelho, que daí eles botavam a cenoura na frente da cabeça do coelho e ele saía com disparada, né? Então, muitas vezes essa cenoura, no nosso caso, é essa preocupação, essa ânsia, essa vontade de querer ir para o futuro e resolver logo as coisas de uma vez, e a gente esquece de viver no presente, a gente esquece de estar presente, de estar inteiro no aqui e no agora. Então a nossa mente, ela acaba nos traindo, né, digamos assim, e nos levando lá para uma preocupação, lá para algo que ainda não existiu, não aconteceu. E uma questão interessante que a gente observa, né, a gente pode observar em nós mesmos, quando nós estamos ansiosos em alguma situação, alguma questão, ou você observa alguma pessoa que você considera ansiosa, é um movimento rápido do corpo, a pessoa se movimenta de forma rápida, de forma angustiada, movimenta os braços, movimenta os olhos, a respiração está ofegante, ela está sempre preocupada, olhando para aqui, olhando para ali, só pelo fato de você estar do lado dessa pessoa, é como se você também começasse a ficar com aquela agonia, com aquela ânsia, né? Eu não sei vocês, mas eu já senti isso, né? Próximo de algumas pessoas muito ansiosas, né? Que estavam muito agitadas. A gente está ali perto e daqui a pouco, nossa, eu já estou com o coração acelerado, já estou agitado, né? Pela energia que a pessoa está, né? Por essa ansiedade que essa pessoa traz, que ela carrega, né? Essa vibração, essa tensão, né? A pessoa geralmente ansiosa é muito rígida, fica com os músculos contraídos, né? Não relaxa, não solta, né? Então essa é uma outra característica das pessoas com ansiedade, né? E eu queria falar uma questão assim bem interessante, assim, bem peculiar, né? Sobre o que não é ansiedade, né? Um erro, né? Digamos assim, que talvez a sociedade cometa ou vem cometendo, talvez há séculos ou milênios, né? A respeito da ansiedade, que é rotular uma pessoa, rotular alguém dizendo esta pessoa é ansiosa. Né? Então, a própria pessoa que se auto-intitula ou que é intitulada como ansioso, né, ela acaba falando isso para os outros. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, ponto. Né? Ela fala, ah, o fulano é ansioso. Ah, meu filho é ansioso, minha mãe é ansiosa. Então você rotula aquela pessoa como ansiosa. Então é como se ela vestisse aquele chapéu e ela é assim, né? Você já determina, já define aquilo ali e a pessoa meio que se acomoda, ela fica nessa zona de conforto de, ok, eu sou uma pessoa ansiosa, então vou ter que lidar com isso pro resto da vida, ou ficar tomando medicação química pro resto da vida, porque, eu sou uma pessoa ansiosa, então tudo se justifica, né? Qualquer coisa se justifica. E esse eu enxergo como um erro, vamos colocar assim, né? Eu vejo como um erro, como uma questão que a gente pode tentar contornar e enxergar de uma forma diferente, né? Ao invés da gente rotular a pessoa como é ansiosa, a pessoa, né, ser ansiosa,
a gente pode ver diferente, a gente pode entender que essa pessoa está ansiosa, ela está nesse momento de vida passando por determinada situação, ou ela vem de um ambiente, de uma criação, de um meio aonde ela foi treinada, condicionada, educada, seja lá o que for, e ela se tornou uma pessoa ansiosa. Ela adquiriu essa ansiedade ao longo da sua vivência, da sua experiência, né? Então, aí, parece algo muito sutil, muito tênue, né? Entre a gente denominar uma pessoa como ser ansiosa ou estar ansiosa. Mas isso pode fazer uma tremenda diferença, né? No fato da pessoa se observar como, não, ok, eu não sou ansioso, eu estou ansioso, então eu vou dar um jeito, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar me trabalhar, eu vou procurar retomar o meu estado de equilíbrio, o meu estado de calma, de tranquilidade, né? Então já fica mais fácil, você começa a ver a luz lá no fim do túnel, né? Tem uma possibilidade de eu estar mudando, de eu estar, né, resolvendo essa questão de ansiedade, né? Porque, enfim, eu não sou assim, eu estou assim, né? Então essa é uma questão interessante, né? Que a gente pode estar observando, né? Como que a gente lida com isso, né? De, de, de ser ou estar, né? E quando a gente observa isso e a gente se dá conta de que, em essência, né, como nosso estado natural está longe de ser um estado de ansiedade, é só a gente observar um bebezinho, né? Observa um bebê recém-nascido, ou uma criança pequena ainda, brincando, ela, de forma alguma, ela está preocupada com o tempo, ou com o que ela vai fazer, ou, enfim, ela não tem essa questão na mente, no cérebro dela, de que ela vai se preocupar, ela vai estar angustiada. Não, o bebezinho, a criança, ela está plena no momento presente, ela está inteira ali, ela está brincando, a criança ali, ela pega um brinquedo, ela fica horas ali naquele estado de presença, de atenção plena, se entretendo com aquilo, ela está vivendo aquilo ali como se não existisse amanhã, né? Então esse é o nosso estado natural, esse é o nosso estado de presença que a gente busca resgatar, né? A gente busca se conectar com essa fonte, com a origem de quem nós somos, né? Lá no estado, né, de quando a gente era pequeno, era bebezinho, era uma criança, né? A a gente nasceu, né, de uma forma tranquila, né? Mas como eu falei antes, muitas vezes a gente pode, em questão da família, do meio, a gente pode, desde de uma criança pequena, já começar com questões de ansiedade, né? Porque a gente traz questões dos nossos pais, do DNA, fisiologia, uma série de coisas que podem, desde pequeno, trazer a criança, fazer uma criança ficar ansiosa. Mas um bebezinho, naturalmente, ele está no estado de presença, está no estado de calma. Eu vou comentar, eu vou comentar aqui um instante sobre a definição da ciência convencional, né? Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Então você joga ali no Google ansiedade, o que é e tal. Então, causas comuns. Ansiedade pode ser normal e é um indicador de doença subjacente, né? Que
tipo um background ali, o subjacente está por trás, somente quando os sentimentos se tornam excessivos ou obsessivos, interferem na vida cotidiana. Então, é muito interessante observar que essa palavra ansiedade pode ser normal. E aí a gente pensa assim, tá, mas pode ser normal ser ansioso? Então, a gente interpreta essa palavra normal como algo relacionado a uma norma, a uma normalidade, a uma normativa, que é algo que tem um padrão na sociedade que a gente se adaptou àquilo. Então, a ansiedade pode ser normal, mas isso é muito perigoso, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas quando a gente fala que um determinado desequilíbrio emocional, psicológico, vamos chamar assim, ele é normal, isso é um tanto quanto perigoso, podemos dizer assim. E só para a gente fazer uma breve reflexão, o que é normal não quer dizer que é natural. Então, se a gente observar essas duas palavras, elas parecem ter o mesmo significado, o mesmo sentido, mas elas são diferentes, porque algo que é normal vem de uma norma, uma normativa, né? Algo que acaba se tornando uma normalidade, de acordo com as regras, os padrões de uma sociedade. E algo que é natural vem da natureza do indivíduo, é algo que é da essência, é puro, é quem nós somos, né, em origem. Então, só para a gente ver como o termo traz essa palavra que é um pouco perigosa até, né, digamos assim. Aí aqui ele fala em autotratamento, né, o que pode ser feito. Atividade física, uma dieta saudável, sono regular, exercício de relaxamento pode ajudar a reduzir a ansiedade, participar de um grupo de apoio também pode ajudar para controlar os sistemas de forma eficaz. É recomendável evitar a cafeína, o álcool e a nicotina. Então é lógico, quando a gente faz atividade física, o nosso corpo, o nosso organismo, ele tem uma característica de ser psicossomático, né? Ele vai somatizando as questões da nossa psique e a gente vai, como uma esponja, absorvendo aquilo no nosso corpo físico, enrijecendo a musculatura, a nossa química, ela vai se contaminando, digamos assim, com determinadas substâncias que a gente mesmo produz, né? Como adrenalina, endorfina, enfim, essas substâncias, elas vão nos impregnando, e quando a gente faz uma atividade física, normalmente a gente trabalha, estimula o nosso corpo e elas vão circulando, né? A gente vai liberando tensões, né? Quando a gente vai fazendo atividade física e tal. Então isso ajuda a gente equilibrar essa ansiedade. Outro fator é dieta saudável, né? Então, o nosso organismo é uma máquina muito complexa, né? E se a gente coloca um combustível nela, uma alimentação que não está muito saudável, que não te traz os nutrientes, as vitaminas necessárias, suficientes para que tu reequilibre essa homeostase, esse equilíbrio, né, biológico, tu vai entrar num desequilíbrio maior ainda. Então, a dieta é fundamental, né? Sono, né? Regulação do sono. Ah, mas a pessoa diz, eu durmo 8, às vezes 10 horas por dia, mas o meu sono, eu acordo cansado, meu sono não é recuperador. Daí você começa a observar, né? Tá, mas que horas você dorme? Que horas você acorda? Né? Muitas vezes você dorme mais que 8 horas, que dizem que é a média necessária, mas você foi dormir depois da meia-noite, lá, 1, 2 da manhã, e você acorda tarde. Isso causa um desequilíbrio, porque tem estudos que falam que
perto da meia-noite, 11 horas, se não me engano, o organismo libera uma determinada substância para que vá relaxando o corpo durante o sono. Então, você tem um período de sono ali, que é um sono que você vai recuperando, você entra num estado mais profundo da tua mente, um estado de recuperação do teu corpo, dos teus tecidos e tal, né? Isso é um outro assunto, sobre o sono, recuperação. E o acordar cedo, né? O acordar junto com a natureza, ou mais próximo do sol nascente, né? Que é quando a natureza acorda, digamos assim, né? Quando você está em harmonia, você está junto com essa energia, né? Claro que isso é desafiador nos dias de hoje, né? A gente muitas vezes trabalha, faz faculdade e estímulos visuais de telas e tal, é difícil dormir cedo e acordar tão cedo assim, né? Então, esse é um outro fator, né? Como o meio externo nos interfere, né, na nossa ansiedade, nas pessoas que têm ansiedade, né? Bem, aqui ele fala, né, procurar assistência médica, né, além do autotratamento, procurar assistência médica nos seguintes casos, né, casos mais extremos de ansiedade, né, pensamentos suicidas, incapacidade de trabalhar ou realizar atividades do dia a dia, atividades cotidianas, capacidade de manter relacionamentos, abuso de substâncias, né, álcool, drogas, sensação de tristeza, desânimo. Então, como o, um desequilíbrio, né, do, do teu sistema psicológico ali pode te levar até o suicídio, que é a causa mais extrema disso, né? Então, a ansiedade não é algo que a gente pode dizer, a pessoa é ansiosa, é agitadinha, nervosinha e tá tudo bem. Não, se não cuidar, pode virar algo muito sério. A pessoa pode, num estado extremo, para voltar a ter um alívio, ter uma calma, ter esses pensamentos de tirar a própria vida e de usar substâncias, de usar drogas, né, para se acalmar, para voltar a ter uma tranquilidade, uma paz, porque é como se o ser dela ali dentro tivesse gritando, né, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou desesperado aqui dentro, eu preciso fazer alguma coisa, né, então a pessoa vai para essas questões, né, de drogas e tal, e às vezes é um caminho, né, muitas vezes sem volta, infelizmente. E a percepção que a gente traz, aquilo tudo que eu comentei antes, aquela visão, né, mais integral, mais holística, e eu gosto muito desse termo holístico, e, e muitas vezes ele vem com uma carga de preconceito, né? Ah, coisa holística, é uma coisa meio mística, meio que não tem comprovação científica, e, e não é bem assim, né? O holismo, né, que é um termo também chamado de não reducionismo, né, quando você não reduz alguma coisa, que define que as propriedades de um sistema não podem ser explicadas apenas pela soma dos seus componentes, né? Então, onde o sistema total determina como se comportam as partes, né? Então, isso é uma citação de Aristóteles, da metafísica. Eu estou lendo aqui, né, essa definição de holismo. Então, para contextualizar, né, essa visão holística, essa visão integral, ela observa o ser, o indivíduo, numa totalidade, né? Corpo, energia, emocional, mental, o meio externo, a natureza. Ele olha o ser como um sistema completo, né?
E muitas vezes, na nossa ciência atual, moderna, como, enfim, medicina, psicologia, psiquiatria, essas ciências que estudam a mente, o comportamento, elas acabam não visitando essas outras ciências que estão correlacionadas com o nosso comportamento, que interferem no nosso comportamento para que a gente gere essa ansiedade. Então, a gente acaba, muitas vezes, se restringindo a tomar uma determinada pílula, tomar um determinado medicamento, porque foi estipulado pela ciência moderna, pela ciência atual, que isso é a única coisa que se pode fazer para a ansiedade, você tomar uma medicação, você tomar uma droga, né? E, por favor, me entendam bem, eu não estou dizendo que isto não é válido, isto é válido e em casos extremos deve até ser considerado, né? Mas é importante que a gente vá não para tentar somar a consequência, a superficialidade de uma ansiedade, mas que a gente procure aprofundar na raiz, na origem dessa ansiedade, né? O que causou, o que causa essa ansiedade? Por que eu estou ansioso? Né? A gente começa a olhar para isso, se observar. Por que de repente eu estou ansioso, eu estou agoniado, eu estou insatisfeito, né? Então, é procurar outras alternativas, procurar outras saídas, né? Enfim, para que a gente possa resolver cortar o mal pela raiz, né? Resolver de uma vez por todas. E não ficar colocando paliativos, não ficar tomando remédio e procurando muletas como álcool, droga, cigarro e tal, que são coisas que vão agravar o problema. Então, a boa notícia, né, a notícia que a gente vem trazer, assim, em essência aqui na live de hoje, é que a ansiedade ela pode ser controlada e reduzida. E se você pode controlar e reduzir algo, você pode acabar com aquilo, acabar com aquele mal, chegar na raiz da questão. E aí você tem a transformação, você gera uma transformação, você consegue mudar o que está acontecendo e resolver de uma vez por todas. Você se livra, você fica livre disso, né? Então, vamos lá. Como que a meditação pode estar ajudando, pode estar auxiliando na cura, na causa da meditação, né? Assim como aquelas ferramentas que eu citei agora há pouco, atividade física, um sono restaurador, uma alimentação equilibrada, relaxamento, né? Dentro dessas coisas citadas, eu não vi ali meditação, né? Não vi nitidamente, claramente, algo falando nisso. E eu arrisco em dizer que a meditação é algo tão potente, tão poderoso, que se isso for compreendido e vivenciado e explicado por todos de uma forma simples, como deve ser, né? Eu arrisco dizer que isso não é de interesse de certas pessoas, vamos dizer assim, né? Então isso acaba ficando meio que deixado de lado, isso acaba meio que ficando marginalizado, tipo, essas coisas aí não funcionam, essas coisas aí não têm comprovação científica,
isso não serve para nada, né? Então, isso não vem, não é trazido à tona de forma clara, né? Claro que hoje em dia, no Ocidente, a gente está tendo muito mais contato com a ciência da meditação, do mindfulness, do que há um tempo atrás. Embora isso no Oriente já seja uma prática milenar, né? Pessoas lá desde a infância, da escola, já têm contato, né, com meditação, com yoga, já estudam isso. E isso tem um poder incrível. Então, voltando aqui, né, como então que a meditação ela pode auxiliar, né, nesse processo de ansiedade? Vamos imaginar que você, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que a ansiedade é uma torneira que ela está com vazamento, ela está pingando, né? Aí você vai lá com um pano, seca ali a pia e tal, e aí você dá uma harmonizada na pia, você seca a pia, né? E aí, ok, resolveu. Aí vai lá, dá umas horas, a pia está molhada de novo, né? E aí você seca, e você fica nesse processo, né? Seca a pia molha e tal. E muitas vezes a solução que a gente tem hoje é essa, né? É de secar uma pia que está com vazamento, né? E quando a gente fala da meditação, de algo mais profundo, algo que vai lá na raiz, lá na essência, a gente está falando em resolver o problema de vazamento dessa torneirinha, né? Você vai lá e resolve, você troca, você estanca aquele vazamento de uma vez por todas. Esse é o grande diferencial, esse é o objetivo da gente começar a exercitar, a entender e a praticar meditação. Então, a gente começa nas práticas. A primeira coisa, o primeiro passo é vir do mais denso, que é o nosso corpo físico, né? A gente vai como uma cebola, descascando ela, né? De fora para dentro, até chegar no núcleo. Então, a parte mais desafiadora e a primeira parte que a gente trabalha durante a meditação é trazer essa consciência para o corpo físico, né? Então, existem N técnicas para meditação, né? Meditação sentado, deitado, caminhando, enfim, dançando, existem N formas, né? Então, muitas vezes a gente tem aquele estereótipo de que meditar é sentar, cruzar a perna e botar as mãos assim e fazer Om, né? Isso é uma das, arrisco dizer, milhares de técnicas que existem de meditação. Então, o primeiro passo é exercitar esse acalmar do corpo físico, né? Então, a gente tem que ter esse exercício sobre como acalmar o corpo físico. E como tudo, a gente pode treinar, né? Como tudo na vida, a gente pode treinar. Se nosso corpo físico a gente pode treinar para aprender determinada tarefa, determinada atividade, determinada função, a gente pode treinar a nossa mente, pode treinar para que a gente tenha um domínio, um controle do nosso corpo. Então, o primeiro exercício é a gente ter consciência do corpo e conseguir relaxar ele, conseguir ter consciência das partes do corpo, perceber as minhas pernas relaxando numa meditação sentada, por exemplo, a gente perceber os ombros se relaxando, né? Perceber a nossa fisiologia, o nosso rosto, nossa musculatura da testa, da mandíbula, deixar o queixo relaxado, né? Esses são pequenos gatilhos, pequenas âncoras que a gente vai fazendo durante o início de uma prática de meditação. Então, trazer o foco para o corpo, que é o mais palpável, o mais tangível objeto que a gente tem
para começar a ter essa percepção, né? Então, esse é o passo 1, vamos dizer assim. O segundo passo já é um pouquinho mais sutil, mas ainda é perceptível, ainda dá para a gente ter um controle sobre isso, digamos assim, que é a nossa respiração. Então, a respiração é algo que a gente pode controlar no nosso corpo, é algo que a gente pode treinar a nossa mente para que ela se acalme, ela se alongue. E fisiologicamente, quando você acalma e alonga a sua respiração, naturalmente você acalma a tua frequência cardíaca. E aí você acalma toda a circulação de sangue, acalma o teu processo mental, a tua atividade mental, os teus pensamentos, eles vão se acalmando, né? É como você pegar um copo d'água com uma substância aqui, com areia, e você ficar chacoalhando. Ele vai ficar turvo, né? Se você deixa esse copo parado ali, em repouso, com o tempo ele vai decantando. Essas partículas vão se depositando lá no fundo, né? E assim a gente pode observar nossa mente, né? Como se fosse um copo que a gente vai aquietando ele, vai decantando, e aí vai tendo mais clareza na nossa mente, nos nossos pensamentos, né? E a respiração faz, né? Nos ajuda, nos auxilia a entrar nesse processo de acalmar nossa mente, acalmar nossa fisiologia, né? E a respiração está com a gente, né? Desde a primeira inspiração, quando a gente nasce, né? Até o último sopro de vida, quando a gente abandona esse corpo, né? Então, começa inspirando, termina exalando. É esse ciclo de vida contínuo que a gente tem. Então, ele nos conecta, né, com a nossa essência, a respiração. Esse é o segundo aspecto, né? E o terceiro aspecto que a gente pode observar, que já é um pouquinho mais sutil e que talvez a gente não tenha tanto... Talvez não, a gente não tenha um controle, né? A partir do intelecto, a partir da vontade, né? Que é a nossa frequência cardíaca, propriamente dita, nosso batimento do coração. A gente, através da respiração, vai acalmando e naturalmente a frequência vai se aquietando, naturalmente a frequência vai se reduzindo, né? Mas não que eu consiga, né? Eu não tenho esse domínio, mas eu posso perceber o meu coração batendo, né? Isso já é um passo um pouquinho mais sutil, né? Quando você já está meditando um pouquinho, você consegue escutar, sentir o teu coração batendo, né? No estado de relaxamento, você sente, você percebe, você ouve, enfim, você se dá conta do teu batimento cardíaco, da tua frequência cardíaca entrando no estado de mais repouso, né? Então esse é o terceiro ponto, terceiro aspecto, né, da meditação para auxiliar na ansiedade. E o quarto aspecto que eu percebo que a gente pode controlar em parte talvez não, é algo um pouco mais sutil, um aspecto mais sutil dos três, né, que eu citei anteriormente, do corpo, da respiração, da frequência cardíaca, que é os nossos pensamentos, a nossa mente, a origem desses pensamentos, né? De onde eles vêm, para onde eles vão, a nossa memória, nossas lembranças, nossas emoções, nossos sentimentos, né? Então, quando você entra nesse quarto nível, digamos assim, nesse quarto estágio da meditação, vamos usar assim de forma mais didática, você começa a como observar os seus pensamentos, né? Como se você fosse
o observador de você mesmo. Então, você não é mais o observado, você não é mais o ser passivo, você se torna o ser ativo que observa a si próprio, né? Você exercita em você essa capacidade de se auto-observar, de observar o seu processo mental. O que eu estou pensando agora? Da onde surgiu esse pensamento? Que característica esse pensamento tem? Esse pensamento é uma memória? Esse pensamento é uma preocupação? Esse pensamento é algo que está me ajudando nesse processo de meditar? Ou não, esse pensamento não está me ajudando, né? Vou dar um exemplo. Você começa numa prática de meditação e você começa a ter pensamentos do tipo: o que eu estou fazendo aqui parado, sentado por 10, 15, 30 minutos? Porque é muito louco, mas a mente da gente, ela tende a estar num estado de uma zona de conforto, no estado conhecido. E quando você coloca algo que é um pouco novo, um pouco desconhecido, ela já questiona, ela já fica incomodada. O que eu estou fazendo aqui? O que esse cara está inventando, me botando sentado para meditar? Para com isso, não inventa. Me deixa ir lá no Instagram, no Netflix, me deixa fazer qualquer coisa, mas eu não vou ficar aqui. Então, esse é o desafio, é a gente observar esses pensamentos que tentam nos tirar e aprender a repousar com eles, aprender a ter um domínio sobre eles, da mesma forma que a gente dominou o nosso corpo físico, que a gente dominou a nossa respiração. Nesse quarto estágio, a gente tenta, não digo dominar, mas observar os pensamentos. Então, quando você observa eles, eles não te dominam. Você tem um poder sobre si mesmo. E aí você está livre, né? Quando você atinge, né? Não digo atinge, porque não é algo atingível, mas quando você exercita e treina isso, de você se auto-observar e tá tranquilo, você é como se liberta, né? Desse ciclo de pensamentos que vem, que te levam para cá, para lá e tal. Então, esse é o quarto aspecto da meditação que nos auxilia na ansiedade, né? Muito bem, a gente está se direcionando já para o finalzinho aqui da live. E eu vou falar aqui de algumas questões sobre objeções, né? Que a gente escuta a respeito de começar a meditar, começar a fazer práticas desse tipo, né? Então, uma das primeiras objeções que a gente escuta é: não tenho tempo, Fernando. Pô, não tenho tempo para meditar. Não tenho tempo para sentar, sei lá, 10 minutos por dia, ou 5 minutos, 2 vezes por dia, sei lá, a pessoa dá essa desculpa, né, do tempo. E aí eu pergunto assim: pô, mas você tem tempo de, sei lá, de entrar no Instagram ou de entrar no Facebook? E quanto tempo você está despendendo para olhar determinadas coisas que estão te ajudando a resolver a tua questão da ansiedade ou não? Ou muitas vezes estão te atrapalhando na questão da ansiedade, porque você começa a ver coisas externas e aquilo acaba te deixando mais ansioso do que você estava antes, porque, como eu falei lá no início da live, se você acompanhou, que a ansiedade vem dessa insatisfação, dessa inquietação, desse não estar pleno consigo mesmo, de estar querendo buscar algo lá no futuro diferente. Então você vai lá numa rede social, por exemplo, né, ou enfim, uma novela, um filme, coisas externas, e você vê algo que você gostaria
de estar, de ser, enfim, e você fica mais ansioso. Essa questão do tempo, a gente tem que avaliar, né? O que é prioridade, né? O tempo, eu digo que todos temos o mesmo tempo, né? E vocês sabem disso, eu não preciso repetir, mas o tempo é igual para todos nós, né? A diferença é o que a gente faz com ele. E eu não estou falando dos grandes períodos de tempo, né? Vou ter que ficar 1 hora me dedicando para isso. A meditação ou o estado de atenção plena, que ele pode ser exercitado durante pequenos períodos, várias vezes ao dia, não requer mais do que 1 minuto, por exemplo. Se você fizer 1 minuto desse recolhimento para dentro, dessa autoobservação e exercitar isso várias vezes por dia durante, né, a sua vida, você vai se exercitar de uma forma muito maior do que você sentar para meditar durante, sei lá, 1 mês por 1 hora. Né? Então não é algo que você faz e pronto, você atingiu um estado. São pequenas doses durante, né, a tua caminhada, a tua jornada. Então, eu digo que é como você mudar o teu lifestyle, mudar a tua forma de viver, mudar o teu mindset, digamos assim, né? Você começa a pensar de uma outra maneira, agir de uma outra maneira, né? Só que isso tem que ser um processo orgânico, né? Isso tem que ser um processo natural. Isso não pode ser algo imposto de forma que você não vai conseguir fazer. Tem que ser algo prazeroso, algo que você vá, no dia a dia, tirar essas breves pausas, esses breves momentos para você, né? É como tomar um copo d'água. Você está com sede, você vai lá na garrafinha, você toma um copo d'água, isso hidrata o teu corpo. É como você escovar o dente, como você tomar banho, como você fazer as suas refeições, né? Você para alguns instantes, né? Você se conecta por alguns instantes e você exercita isso ao longo do seu dia. Pronto, já é um grande começo, né? Nessa questão. Então, a questão de não ter tempo é algo que não pode ser usado como justificativa, né? Isso não funciona para mim, né? Eu ouço bastante as pessoas dizendo, não, mas eu não consigo meditar. A pessoa chega para mim e diz, não, mas eu já tentei de várias formas, não é para mim. Meditação definitivamente não é para mim. Então a pessoa coloca aquele rótulo de que, não, isso não é para mim, pronto, deu, acabou. É aquela visão de túnel, né? Aquela visão dentro da caixa, né, que a gente costuma dizer, né? Então eu questiono nessas pessoas, meditação não é para você. Ok, mas quem é você em essência? Se você fosse se visitar lá na infância, lá quando era bebezinho, você estava o tempo inteiro brincando no estado meditativo, no estado de presença, de atenção. Você estava ali, quando você ia para a natureza, por exemplo, você ficava assim, deslumbrado, olhando para aquilo ali, tudo novo, naquele estado de presença plena. Então, você é esse estado de presença. A sua essência, você nasceu assim, já sabendo meditar, já estando nesse estado meditativo. Claro, a gente vai perdendo isso, porque a gente vai entrando, né, nesse modus operandi aí que a gente vive hoje em dia, né? Então, eu entendo que não existe essa objeção, né, de que a meditação não é para mim, não vai dar certo. O que pode ser feito é encontrar um método, uma forma,
um meio de você aplicar isso no teu dia a dia, né? Como eu falei agora há pouco, uma forma orgânica, uma forma que seja agradável, uma forma que vai mais me ajudar, né, do que me causar um obstáculo, né? Muito bem. Estamos indo já para o finalzinho. Então, vamos ir finalizando aqui. E nesse finalzinho, eu queria até ter mais tempo, mas as lives acabam sendo curtas, né? A gente se empolga e fala bastante. Nesse finalzinho, eu queria fazer uma prática de 1 minuto, né? Que é o suficiente para a gente sentir um pedacinho, ter uma amostra, né, do que é isso que eu acabei de falar. Então, a gente pode, vamos ficar sentado, a gente pode se colocar na cadeira com a coluna mais ereta, assim, tenta, se possível, desencostar da cadeira, coloca os pés no chão, sente os teus pés bem firmes no chão, coloca as tuas mãos sobre as tuas pernas, sobre o teu colo. Por alguns instantes, permita que os teus olhos se fechem. Traz a atenção para a tua respiração. Percebe o movimento do ar entrando pelas tuas narinas, sem tentar controlar ou modificar, só observa essa respiração. Permita que o ar vá saindo pela tua boca de forma tranquila. Observa como está teu corpo. Percebe se há algum desconforto. Traz a atenção para essa região do teu corpo e solta, alivia. A cada exalação, solta teu corpo. Percebe o teu rosto, a tua face, se tem alguma tensão na testa, na mandíbula. E vai soltando, vai permitindo voltar para esse estado natural, esse estado essencial. Então, lentamente, vai tomando algumas respirações mais longas e profundas. Lentamente permita que os olhos se abram e procura manter esse estado ao longo do restante da noite, e procura fazer esse exercício no momento que você mais precisa, no momento que você se sinta ansioso com alguma questão. É 1 minuto ou 2, não importa. Senta, não precisa nem sentar, você pode fazer de pé. E faz esse exercício de se observar, respirar, né? A mente, ela é muito poderosa, ela pode ser treinada, né? Então, se você exercita, você consegue acabar, né, de vez com essa ansiedade, né? Tudo é uma questão de repetição, de persistência, de você dar seguimento, né, numa ação
benéfica, né, para você. Então, queridos, queria agradecer a presença, a participação de vocês na live de hoje. E se fez sentido para vocês, convidem outras pessoas, compartilhem. Na próxima terça-feira, às 19 horas, nós vamos estar aqui ao vivo também no Instagram, dia 15, terça-feira, dia 15 de setembro, às 19 horas. A gente vai estar aqui fazendo uma outra live, falando de algum assunto que a gente vai divulgar, sobre meditação, autoconhecimento, bem-estar, o encontro com o essencial, esses assuntos que a gente está abordando aqui no canal. Então,